Olá, turma, mais uma aula, estamos juntinhos e vamos lá começar a nossa apostila na página 2 e vamos começar a nossa leitura da nossa aula de hoje. Literatura infantil, reflexões e práticas. A literatura infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura. Gente, quando a gente lê, a gente viaja. E a criança, ela aprende essa leitura. Essa leitura que faz ela viajar em pensamento, em estrutura, imaginar que ela é a princesa, que ela é a Cinderela, ou que ele é o Superman, o super alguma coisa. Então a criança, ela viaja nessa literatura. Basta a gente incentivar para que ela possa realmente aprender. Faz-se fundamental olhar para a variedade de textos que compõem. Né? A gente tem uma vasta coisa que a gente pode lançar mão para fazer a nossa leitura, como fábulas, contos de fada, contos maravilhosos, mitos, lendas, adaptações de grandes clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-língua, adivinhas, além de textos autorais, narrativos e poéticos. Temos assim um rico material repleto de histórias, memórias, diversidades culturais, fantasias, encantamentos e valores humanos. É claro que quando a gente começa a introduzir a leitura, primeiro a gente tem que saber qual é o gosto daquela criança por qual leitura, qual a leitura ela vai ter como gosto de ler. Nem sempre a criança ela vai querer ler contos. Tem criança que gosta de ler poemas. Tem crianças que gostam de ler gibis. E não importa qual tipo de leitura ela vai fazer. O importante é ela pegar o gosto pela leitura e ler aquilo que a satisfaz. Aquilo que ela gosta realmente de estar lendo. A escola, por seu caráter pedagógico, por vezes direciona e prioriza a fundação didática dos textos direcionados à infância. Muitas das atividades pós-leitura propostas no espaço escolar ainda visam apenas uma compreensão mais literal do texto literário. Por exemplo, pergunta-se quem Chapeuzinho foi visitar? Aí já é aquela pergunta prontinha, né? Ela foi visitar quem? Ah, a vovozinha. Quem o Chapeuzinho Vermelho encontrou na floresta? Ah, o lobo mau. Mas isso daí é muito pouco para você aguçar o gosto pela leitura. Agora, se você chega para uma criança e você pergunta para ela assim, além do lobo mau, quem a Chapeuzinho Vermelho poderia encontrar na floresta? Qual animalzinho ela poderia se esbarrar com ele na floresta? E a criança vai ter ali toda uma interpretação e saber, na floresta, ela podia encontrar um coelho, um lobo, um urso, uma cobra, uma borboleta. Eu não sei qual seria a resposta dessa criança, mas mediante a minha pergunta, eu ia fazer com que o imaginário dela fosse até aquela floresta, não algo que ela já tenha pronto. Né? Como ela foi visitar a vovozinha e encontrou o lobo mau. Isso está pronto na mente dela. Agora, quando eu lanço uma nova pergunta, ela tem que se lançar naquele lugar, na memória dela, para buscar a resposta. E é essa leitura que a gente está questionando aqui. É desse gosto pela leitura que a gente vai buscar. Então, vamos lá. A linguagem artística e plurificativa, permitindo diversas interpretações. Claro, todas as crianças vão falar o mesmo bichinho? Claro que não. Cada uma vai escolher um bichinho que ela acha que a Chapeuzinho vai encontrar na floresta. Pode ser que 2, 3 crianças falem o mesmo bichinho. Mas são respostas totalmente diversas. Pois faz um apelo à nossa criatividade e à sensibilidade de cada um. Algo a ser explorado com perguntas como, além do lobo mau, como eu falei para vocês, quem Chapeuzinho Vermelho poderia encontrar na floresta? E aí sim você vai ter uma gama de respostas ao qual você pode dali tirar a sua aula, um bom proveito dessa fantasia ao qual a criança vai ser inclusa.
O primeiro contato das crianças com essa leitura se dá, em geral, intermediado pela narração de um adulto. Claro, primeiramente, somos nós adultos, ou como professor, ou como pais, como tio, como padrinhos, madrinhas, que vamos fazer essa introdução à leitura. Somos nós que vamos pegar um livrinho, folhear juntamente com essa criança, fazer essa narrativa dessa historinha, ou em sala de aula, ou na hora que essa criança for dormir, não importa. Mas somos nós adultos que vamos fazer essa intermediação. E permitir o contato físico dele com o livro, sobretudo quando são bebês. É necessário que essa criança ela aprenda a manusear esse livro. Porque quando você lê o livro e você não permite que essa criança manuseie, para ela é algo muito distante. Então ela nunca vai criar um vínculo com esse livro. Ela nunca vai criar um vínculo de, eu quero ler porque é legal, cada página que eu passo tem uma coisa diferenciada. Então é necessário que a criança manuseie esse livro para ela saber o gosto de cada folha que se lança. É uma nova viagem, é uma nova figura, é um novo contexto. Continuando. Existem livros especificamente produzidos para essa faixa etária, né, entre 0 a 2 anos. Eles são feitos de materiais como papel contato, plástico, tecido. Tem esses livrinhos emborrachados que a criança pode levar para o banho. Os livrinhos de capa dura. Então isso é legal, fazer com que a criança manuseie, que ela possa sentir o gosto de folhear o livro, que ela vai saber que cada paginazinha que ela virar, ela tem uma história diferenciada, um contexto diferente. A proposta desse tipo de obra é estimular os sentidos e a sensibilidade do bebê que começa a realizar a sua própria leitura. Mônica, de que forma, professora, um aluno de 0 a 2 anos, ele vai fazer a sua própria leitura? Primeiramente, a leitura visual. Essa leitura é óbvia. A criança, ela bate o olhinho no livrinho e quando ela começa a balbuciar e falar, ela já vai saber. Esses livrinhos emborrachados, eu lembro que na época que meu neto era bebezinho, que eu comprei um da Peppa e automaticamente quando ele começou a balbuciar, a falar, ele apontava o livrinho e falava Peppa. A Peppa, George, Peppa. Então ele começou a entender que dentro daquele contexto ele tinha a mesma coisa que o desenho que ele via, que ele gostava de assistir. Então ele adorava tomar banho com quem? Com a Peppa e com o George, que era o livrinho emborrachado para banho. Então a criança ela começa a entender e fazer essa interligação e começa a ter o gosto pela leitura. Vamos lá, continuando. A criança, ela diz aqui que essa proposta estimula o sentido, a sensibilidade do bebê que começa a realizar a sua própria leitura, olhando, colocando na boca, apertando, sentindo, cheirando, brincando. Tem livrinhos que você vai ser estimulado o tato, a audição, a fala da criança. Então, existem vários contextos literários ao qual a gente vai trabalhar e vai ver o que a gente quer realmente trabalhar com essa criança. Então, tem uma gama de livros nessa faixa etária que te dá aí um leque para você trabalhar maravilhoso. Entretanto, vale ressaltar que a criança precisa ser inserida no universo das narrativas. Por exemplo, enquanto a professora dá o banho no bebê, ela pode fazer a leitura. Mas a criança ela não sabe ler, mas ela ouve. E vai ter um momento que ela vai, do jeitinho dela, contar aquela historinha da mesma forma que a professora está contando, ou da mesma forma que a mãe conta enquanto ele está tomando banho. Ela vai começar a memorizar aquela fala. O exemplo e os gestos são grandes educadores. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar sua curiosidade pelo objeto livro e pelas narrativas que ele guarda. Ler com elas também é essencial. Você pode fazer uma leitura e fazer todo esse contexto narrativo, fazer perguntas, deixar ele responder o que ele acha, como seria o final, para ele mudar o final, enfim. Ou então você fazer a leitura juntamente com ele. A criança ela gosta disso, de participar da leitura. A formação de uma biblioteca na escola
Não existe, né? Essa escola, ela tem que estar preparada para ter uma biblioteca de acordo com faixas etárias o qual ela atende, o público-alvo que ela atende, para que ela possa, sim, levar essas crianças a terem o gosto pela leitura. Então, vamos lá ler aqui nesse parágrafo. Diz assim, ó: a formação de uma biblioteca na escola, com uma gama de variedade de tipos de livros e outros materiais de leitura, mostra-se como um recurso bastante eficiente por ampliar possibilidade de experiências leitoras nessa fase de desenvolvimento infantil. Esse material de leitura pode ser acondicionado em caixas de madeira ou papelão decorado. Então, como você vai fazer essa exposição desses livros? Cabe a você. Você pode fazer um cantinho de leitura na tua sala, onde você vai colocar sempre esse livro, onde a criança ela tem acesso, onde ela possa pegar, onde ela pode manusear esse livro. Não adianta você ter um acervo de leitura maravilhoso e tá tudo lá em cima que ninguém pode alcançar. Então, é como você comprar um brinquedo muito bonito para os teus filhos, ou para seja lá com criança for, e a criança quer muito aquele brinquedo e automaticamente você pega aquele brinquedo, chega em casa, você põe ele lá em cima do armário e não deixa a criança brincar porque ela vai destruir. Então, por que comprou? Por que não deixou na prateleira? Né? Sei lá, vamos falar da Rehap, que é uma loja bem cara. Né? Você não compra um brinquedo lá por menos de R$50. Não compra mesmo. 200, 300 reais. Então, para que compra se a criança não pode manusear? Então, para que ter um acervo de um livro, ter um cantinho da leitura, se o meu aluno não pode chegar lá, não pode manusear o livrinho? Então, isso também é algo que a gente precisa pensar, né? A gente precisa questionar. Vamos lá no outro parágrafo, ele diz assim, ó: o exemplo e os gestos são grandes educadores. Ler para uma criança de qualquer idade é fundamental para despertar sua curiosidade pelo objeto livro e pelas narrativas que ele guarda. Ler com elas também é essencial, foi o que eu falei para vocês. Porém, ler ou contar história vai muito além do que simplesmente dizer a palavra de um texto escrito ou oral. Uma coisa é você ler a história, outra coisa é você vivenciar aquilo. A narração, seja ela feita de memória ou lida, precisa mostrar que quem narra entende que uma história não é feita apenas de palavras escritas, mas de imagens articuladas numa narrativa capazes de nos transportar para outro mundo. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu estou fazendo uma leitura de um livro, eu choro. Às vezes eu vou rir. Às vezes eu vou ficar assustada, porque eu não sei o que vai acontecer. E muitas vezes eu não quero parar de ler, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa ao qual eu quero saber o que vai acontecer. E eu fico naquela ansiedade de terminar a leitura, quando a leitura é boa. E mesmo que não seja uma leitura ao qual eu esperava que fosse, eu vivenciei aquilo. A gente imagina. A gente, muitas vezes lendo, a gente imagina a voz do personagem. A gente, às vezes, imagina como é aquele personagem. Então, a gente entra nesse contexto imaginário. E a criança também vivencia isso. Quando ela veste aquele vestido de princesa e ela acha que ela é a Frozen, que ela acha que é a Branca de Neve, não importa. Ela realmente vivencia aquela história. Ela se coloca dentro daquele contexto. Vamos lá, continuando. Essas palavras precisam soar, pois com os componentes sonoros da narração é fundamental. É necessário ter cadência e fluência. Para isso, devemos sempre nos preparar para uma narração. Primeiro, leia o livro e ensaie a história em voz alta. Se eu vou escolher um livro para a minha turma, se eu vou ler um livro, um conto, eu preciso ler esse livro. Eu preciso saber do que se fala. Eu preciso dar vida aos personagens. Eu acho que essa é a palavra correta. Dar vida aos personagens. E ler em voz alta para eu ver se ficou legal a minha narrativa. Gravar se ouvisse antes das partilhas, né, com os alunos. Pode ajudar muito. Então, você se grava lendo e depois você ouve para ver se está legal.
Incentivar que os alunos depois façam o mesmo para se apresentarem para a sala. Um sarau de roda de leitura, ao qual eles gostam muito. E também pode mostrar para eles o quanto ler e contar são habilidades que precisam ser exercitadas como qualquer outra. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei fazer leitura de contos de histórias para os alunos, mas isso é algo que você exercitando, você vai pegando o gosto, você vai aprendendo como fazer, de que melhor maneira fazer. É algo que você tem que fazer sempre para ficar perfeito ou para ficar legal. É fundamental considerarmos também que contar história não é só para quem ainda não é leitor fluente. Ouvir e contar história sem o suporte de um livro é uma arte sem idade. E é verdade, gente. Contar história sem livro, eu acho que é essencial. Eu acho que é o auge. Quando você não tem um livro que você consegue colocar para fora o despertar da emoção. Eu sou fascinada por teatro, porque eu acho que aquelas pessoas, elas buscam da alma, a cada frase, a cada palavra, a cada interpretação corporal que a contextualização daquele teatro faz. Então, falar aqui seria até redundante, que eu sou apaixonada por essa arte, né, de contar história sem um livro. Uma atividade, vamos lá, na página 4 vem assim, tanto a apresentação em sarau como em rodas de leitura ou roda de contação de história, a apresentação prévia do narrador é imprescindível. Ele implica não só o ensaio, mas também o planejamento da ação narrativa. Como foi dito, as palavras precisam soar, ganhar vida na voz de quem lê ou conta. Para isso, deve-se estudar o texto e encontrar momentos que possibilitem variações na voz durante a narração. Há trechos em que podemos falar mais alto, outros mais baixo ou até sussurrar, de acordo com o clima da história. Há partes que pedem para ser oralizadas com alegria e vivacidade, outras com meditamentos ou um tom mais triste. Para identificá-las, o narrador deverá usar a sua sensibilidade para perceber e recriar esses climas durante a sua performance. Caso sinta-se à vontade, poderá fazer vozes diferentes nas falas dos personagens e incluir sons como onomatopeias em determinados pontos, como o que vem a ser uma onomatopeia, gente? São sons que a gente vai dar, como por exemplo, e aí o anãozinho, o atixim, espirrou. Atchim! Eu dei o som ao espirro. E aí o lobo bateu na porta. Toque, toque, toque. Eu dei som ao barulho da porta, né? Da batida do lobo mau na porta. E aí o lobo mau bateu na porta. Toque, toque, toque. Então isso a gente chama de onomatopeia. São palavras, são sons que a gente vai colocar dentro desse contexto histórico, mas a gente não pode ficar abusando muito. Toda essa parte aqui da apostila, da página 4, ela vem falando isso, da importância de você usar esse som para despertar aquela criança e voltar para a leitura. Mas isso não quer dizer que em tudo você tem que colocar esse som, porque senão a criança também vai ficar enjoativa a leitura. Ela não vai prestar atenção mais no contexto da leitura, né, da história em si, porque vai ficar muito repetitivo esses sons. Então, o restante, né, aqui da apostila, ele vem falando isso. No entanto, deve-se utilizá-lo de modo a completar a narrativa, ou seja, ele não deve ser sobrepor a história, nunca. Ele deve fazer parte da história, não sobrepor a história. O uso de recursos externos na narrativa pode distrair o ouvinte, em vez de levá-lo a se aprofundar na experiência da escuta. Ou seja, toda hora eu tiver uma onomatopeia dentro da minha historinha, eu posso levar o meu aluno a se distrair, não prestar atenção. Saber dosar é o segredo, tá? Então vamos lá, no outro parágrafo diz assim: tanto a apresentação de saraus como de rodas de leitura ou rodas de contação de história
A preparação prévia do narrador é imprescindível. Ela implica não só nos ensaios, mas também no planejamento da ação narrativa. Se o educador quiser ampliar ainda mais o leque de possibilidades de recursos lúdicos para narrar a história, poderá pesquisar sobre o uso de confecções de aventais, fantoches, os dedoches, que são maravilhosos, os fantoches de meias e por aí diante. Propor aos alunos que eles próprios recontem história escutadas. Seja o clássico como cenário, as falas memorizadas, o figurino também é legal, você se caracterizar. E a leitura nos coloca em contato com aquele que vieram antes de nós. Ela nos permite criar laços com os que estão ao nosso redor. É nutrição, socialização e, sobretudo, humanização. Quando bem trabalhada no espaço escolar, revela-se um verdadeiro tesouro na preparação de nossas crianças para a vida. A leitura, ela só vai ser prazerosa quando a criança ela se sentir dentro desse contexto literário. Se ela não estar dentro desse contexto, se ela não consegue viajar diante dessa leitura, ela não se coloca dentro desse contexto e ela vai perdendo o gosto pela leitura, principalmente se essa leitura for imposta, que será a nossa próxima aula, ao qual a gente vai dar início ao nosso próximo vídeo na aula da semana que vem. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. A gente tem vídeos ao qual a gente vai agora assistir e vamos comentar os nossos vídeos, tá? Um beijão e fiquem com Deus.